Quando o encarregado de manutenção de um hotel sobe no telhado para verificar um problema de pressão de água, ele provavelmente espera encontrar qualquer coisa, exceto um corpo flutuando no reservatório de água. Pouco antes disso, um vídeo da vítima, exibindo um comportamento estranho e bizarro dentro de um elevador, viralizou na internet, fazendo com que milhares de detetives amadores se unissem para desvendar esse mistério. E o caso vai além de uma simples investigação sobre um desaparecimento. Ele desafia as primeiras impressões e cresce à medida que diferentes perspectivas surgem. Mas o que acontece quando 4 testemunhas observam os mesmos eventos e veem 4 verdades diferentes? Hoje eu vou contar para vocês a trágica história de Elisa Lam, cujos mistérios ainda cativam o mundo. 19 de fevereiro de 2013, Santiago Lopes inicia sua rotina diária indo trabalhar no Hotel Cecil. Agente de manutenção há vários anos, ele conhece cada canto do hotel. Porém, este não é um hotel qualquer. O Hotel Cecil, com a sua longa história, pode ser muitas coisas, menos um estabelecimento comum no centro de Los Angeles. Ele já foi palco de inúmeras tragédias. Muitas pessoas estiveram entre suas paredes, seja para descansar após um longo dia, seja como vítimas de assassinatos. O hotel também foi lar de pelo menos 2 assassinos em série, incluindo o infame Richard Ramirez. O Hotel Cecil foi inaugurado em 1924, mas entre 2007 e 2017, quase 80 mortes foram registradas. Agora imagine quantas mais podem ter ocorrido desde a inauguração. Por conta deste passado sombrio e da localização do bairro Skid Row, que é tipo uma versão americana da Cracolândia, problemas com drogas e a grande população de mendigo, este hotel nunca teve uma boa reputação. Em 2011, os proprietários mudaram o nome do hotel para Stay On Man, em uma tentativa de criar uma nova imagem. Mas isso não surtiu efeito. O hotel já era uma lenda urbana. Santiago sabe bem que, embora os dias no trabalho se repitam, nem todos são iguais. Mas precisamente, na manhã de 19 de fevereiro, seria o dia que marcaria sua vida para sempre. A recepção precisava lidar com uma enxurrada de reclamações estranhas. Vários hóspedes relatavam problemas na água do hotel. As queixas eram desde a pressão fraca, que era impossível tomar um simples banho, até sobre o cheiro e o gosto da água. Para Michael e Sabina, um casal britânico, conhecer Los Angeles era um sonho do casal. Pegar um sol, ir à praia era um contraste à chuvosa e triste Inglaterra. Hospedados há 5 dias, eram os mais ativos, exigindo uma solução. Agora, imaginem a expressão de Sabina, falando do gosto horrível de carne podre e da dificuldade de tirar aquele cheiro da boca. O gosto da água não era comum, era algo estranho e insuportável. Se algo tivesse errado, a pressão da água era terrível, o chuveiro era horrível, a água. E quando você aciona o chuveiro, a água ficou preta por 2 segundos e depois voltou ao normal. Depois das reclamações, o casal foi transferido para um novo quarto. Mas os problemas continuavam. A pressão da água estava cada vez mais baixa. A recepcionista, já acostumada com problemas de manutenção daquele antigo prédio, chamou Santiago Lopes, funcionário experiente na manutenção do hotel, para investigar o que estava acontecendo. Santiago sabia o que fazer. O problema, ele imaginava, devia estar nos enormes tanques de água que ficavam no topo do hotel. Como o prédio inteiro depende daquela água, ele precisava agir rapidamente. O Hotel Cecil, conhecido por sua história sombria e sua arquitetura imponente, abrigava 4 grandes tanques de água. Cada um tinha uma capacidade de armazenar mais de 3.700 litros. Eles ficavam no topo do prédio, numa estrutura elevada, separado por pequenas passagens apertadas. Tinham cerca de 3 metros de altura por 1,8 metros de diâmetro. Para alcançar o telhado, Santiago pegou o elevador até o 14º andar e subiu na escada de incêndio, acessando o 15º andar, o último andar do hotel. Depois, usou uma chave especial para desativar o alarme e ter acesso à porta que dava para o telhado. Quando chegou aos tanques, o procedimento era simples. Ele subiria em uma pequena escada e levantar as escotilhas de metal que cobriam os tanques.
Cada escotilha pesava cerca de 9 quilos, e naquela época não existiam normas de segurança rigorosas para prevenir que algo fosse feito manualmente. Santiago começou a inspecionar os tanques um a um. O primeiro estava normal, a água estava limpa, sem problemas. O segundo tanque, igualmente, não apresentava nada de errado. Mas quando chegou no terceiro tanque, algo estava diferente. Quando ele levantou a escotilha e acendeu a lanterna, ele viu algo que nem a mente mais criativa poderia imaginar. Algo que o paralisou incrédulo e tentando controlar a respiração para processar o que seus olhos viam. Era o corpo de Elisa Lam, já estava em estado de decomposição, a pele esverdeada evidenciando o tempo na água. A roupa que ela usava no vídeo do elevador boiando na água do tanque. Lopes sabia que tinha encontrado a razão por trás das reclamações e o triste fim da jovem desaparecida. O corpo nu repousava de costas no fundo do tanque. Santiago desceu rapidamente a escada, apavorado, e correu para avisar Amy Price, a gerente do hotel. Ela, sem hesitar, ligou para todos os serviços de emergência. E o que aconteceu a seguir foi uma mobilização intensa. Policiais e bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas logo se depararam com um problema. O corpo não poderia ser retirado através da escotilha, pois ela era estreita demais. De que forma ela entrou? Com a perplexidade da situação, os bombeiros decidiram por primeiro esvaziar o tanque e depois fazer um buraco na lateral para retirar o corpo. Cuidadosamente recuperaram as roupas e outros pertences, como o chaveiro do quarto de Elisa, que haviam vazados no tanque e agora estavam ali encharcados, sujos. A caótica Los Angeles parecia estar em silêncio, enquanto Santiago era interrogado pelos investigadores. Eles queriam saber todos os passos dele antes de fazer essa descoberta macabra. Uma dúvida inquietante. A tampa do tanque estava aberta ou fechada quando ele a encontrou. De acordo com os primeiros policiais que chegaram ao local, a tampa estava fechada. No entanto, Santiago insistia que estava aberta, exatamente do jeito que ele a deixou quando saiu. Essa discrepância nas declarações se tornou um ponto de interesse durante as investigações. Todos no Hotel Cecil estavam em choque imenso, especialmente para os hóspedes que, sem saber, haviam consumido água contaminada com restos humanos em decomposição, durante dias ou até semanas, dependendo de quando o corpo foi encontrado. Mas a maior pergunta ainda estava por vir: como Elisa Lam chegou lá? Como ela conseguiu subir até o telhado, abrir aquela pesada tampa de metal e entrar no tanque? Amy Price, a gerente do hotel, experiente, conhecia cada sistema de segurança daquele lugar e simplesmente não conseguia imaginar como uma jovem turista poderia ter contornado todas as medidas de proteção. Acredito que ela usou a escada de incêndio externa, ela sugeriu, mas havia um problema, não tinham provas disso. Além disso, quando a porta do telhado era aberta, um alarme disparava imediatamente na recepção. Só os donos do hotel, a equipe de manutenção e os seguranças tinham acesso a essa chave. Quando a polícia chegou, a porta foi verificada e o alarme estava funcionando perfeitamente. Isso significa que, se Elisa tivesse passado por ali, o alarme teria disparado. Então, como ela conseguiu acessar o telhado sem ser detectada? Essas questões se acumulavam na mente dos investigadores, e Santiago se tornava uma testemunha-chave em um dos casos mais misteriosos da história moderna. No entanto, a triste descoberta que ele fez não trouxe o encerramento que todos esperavam. Pelo contrário, foi apenas o ponto de virada nas investigações. A polícia já estava trabalhando no caso há quase 20 dias e ainda não havia encontrado nenhuma pista conclusiva. Voltamos ao dia 1º de fevereiro de 2013, quando o detetive Timothy Marcia chegou ao Hotel Cecil. Naquele momento, o desaparecimento de Elisa havia sido denunciado às autoridades pelos pais dela há menos de 24 horas. Tim, um veterano do Departamento de Polícia de Los Angeles, já conhecia a má reputação do hotel, mas nada o preparava para o que estava por vir. A prioridade da equipe era entender o que Elisa estava fazendo antes do seu desaparecimento, o que aconteceu com ela nas horas que antecederam o momento em que desapareceu sem deixar rastros. Quando os investigadores começaram a vasculhar os detalhes do dia a dia de Elisa Lam, descobriu que ela era uma estudante universitária da Colômbia Britânica, em Vancouver.
Mas o que teria motivado a dar uma pausa nos estudos e fazer uma viagem sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos? Ela chegou a Los Angeles em 26 de janeiro e 2 dias depois fez check-in no Hotel Cecil. O que parecia ser apenas uma aventura de turismo se transformou em algo mais sombrio. Ela, inicialmente, foi acomodada em um quarto compartilhado no 5º andar. Mas logo, seus colegas de quarto começaram a se queixar do estranho comportamento de Elisa. Ela colocava bilhetes estranhos em sua cama, pedindo para que todos se afastassem. Bilhetes como saia, saiam, vá para casa. Para resolver o problema, após 2 dias, a gerência decidiu transferi-la para um quarto privado. Sabe como é? Quando se viaja barato, você aluga uma cama em um hostel, compartilha um ambiente com desconhecidos e segue em frente. Mas esse não foi o único comportamento estranho registrado por Elisa. O gerente do hotel relatou que ela foi vista no saguão fazendo gestos estranhos e gritando: "Eu sou louca, mas ela também é." A equipe percebeu que aquele comportamento não era normal, mas ninguém achou necessário intervir. Afinal, naquele hotel, gente estranha e comportamento bizarro não era uma novidade. Parece que alguns dias antes do seu desaparecimento, Elisa esteve em Burbank durante as gravações no estúdio do famoso talk show de TV Conan O'Brien. Mas a segurança teve que escoltá-la para fora, já que seu comportamento estava perturbando os outros. Em 31 de janeiro, data em que deveria partir para Santa Cruz, Elisa não entrou em contato com seus pais, o que era totalmente fora do comum, já que ela sempre ligava para atualizá-los sobre sua viagem. Preocupado, seus pais acionaram a polícia no dia seguinte. A investigação começou imediatamente, mas o que os detetives descobriram inicialmente foi desconcertante. Elisa provavelmente nunca havia saído do hotel. Quando os funcionários foram verificar o quarto, descobriram que todos os seus pertences estavam lá. O notebook, o passaporte, carteira e até mesmo o telefone estavam no quarto. Nada indicava que ela tivesse ido embora. Era extremamente improvável que uma jovem de 21 anos, que estava tão ativa nas redes sociais, simplesmente desaparecesse sem avisar. Mas ao entrar no quarto, não havia sinais de luta, nada que indicasse um roubo, um sequestro ou qualquer ato de violência. A equipe de investigação então se reuniu com o apoio de cães farejadores para vasculhar cada canto do hotel. A solução parecia simples. Se Elisa não saiu, ela ainda estava lá. Os cães seguiram uma pista no 5º andar, indo em direção a uma grande janela que dava para a rua. A pista levou até a escada de incêndio externa, mas, ao verificar, nada mais foi encontrado. O cão havia seguido o rastro até a escada, corroborando com a teoria de Amy Price, a gerente do hotel, de que Elisa havia usado a escada externa para alcançar o telhado. Mas se ela subiu sozinha até o 5º andar do telhado, ela teria subido uma dúzia de andares, correndo o risco de cair no vazio. Imagine um prédio antigo, como é padrão lá nos Estados Unidos, a escada de segurança fica pelo lado de fora. Imagina um prédio de 15 andares, uma jovem de 21 anos. Como é que ninguém teria visto? O que não fazia sentido era que, em meio a tantos obstáculos, ela tivesse subido até lá sem ser notada. Em 6 de fevereiro, a investigação não apresentou nenhuma pista nova. E, para piorar, as equipes começaram a revisar as gravações das câmeras de segurança. O que eles descobriram mudou o rumo da investigação. Um vídeo de 4 minutos, gravado na madrugada de 31 de janeiro, Elisa aparece no elevador do hotel, agindo de maneira completamente irracional. Ela entra, aperta os botões freneticamente, mas as portas do elevador permanecem abertas. Ela sai, olha para os lados do corredor, como se estivesse verificando se alguém a seguia. O comportamento dela não tinha uma explicação lógica. Ela entra no elevador, pressiona os botões freneticamente, mas as portas não se fecham. Em seguida, ela sai e se esconde em um canto, fazendo gestos estranhos com as mãos, como se estivesse falando com alguém invisível. Seus movimentos são bruscos, quase robóticos. Mais de 2 minutos dessa dança incompreensível se passam, até que ela sai do campo de visão da câmera. Só então, as portas do elevador finalmente se fecham. Essa foi aparentemente a última vez que Elisa foi vista no hotel. Mas isso não ajudou em nada os investigadores a descobrir para onde ela foi. No dia 13 de fevereiro, Tim, um inspetor, decidiu pedir ajuda do público. O vídeo capturado no elevador é transmitido na internet, causando uma reação massiva.
Em poucas horas, ele se tornou viral, gerando milhões de visualizações e, com isso, surgem teorias, possessão demoníaca, presença paranormal ou até mesmo um jogo perigoso de elevador ou a tentativa de escapar de um assassino. Enquanto isso, as investigações revelam outros detalhes. Câmeras de segurança mostram Elisa sendo acompanhada por 2 homens. Mas, após a análise, os investigadores descobrem que ela apenas estava na livraria Last Bookstore, onde ela pediu ajuda para carregar livros que eram pesados demais para ela carregar. De acordo com o pessoal da livraria, ela parecia uma pessoa normal, extrovertida, alegre e simpática. Quando Santiago descobriu o corpo de Elisa em 19 de fevereiro, Tim foi chamado imediatamente ao local. Ele supervisionou a operação de extração e documentou cada detalhe. A autópsia completa foi realizada e os resultados alimentaram ainda mais especulação pública. A conclusão do legista foi de afogamento, sem sinais de trauma, agressão física ou sexual. Não houve lesões defensivas e o exame toxicológico foi negativo. Elisa não havia consumido drogas ilícitas, apenas os medicamentos prescritos. A jovem tinha sido diagnosticada com um transtorno bipolar e depressão. Ela estava em tratamento pesado, que incluía 2 tipos de antidepressivos, um estabilizador de humor e um antipsicótico, e um medicamento para tratar a hiperatividade. De acordo com a sua família, Elisa deveria tomar esses medicamentos todos os dias, mas era comum ela esquecer e pular doses, o que poderia ter causado alucinações auditivas e visuais. Os pais de Elisa relataram que, antes dela partir para os Estados Unidos, ela teve episódios de pânico, chegando a se esconder debaixo da cama, completamente apavorada. Eles também precisaram interná-la em uma clínica, pois não conseguiam acalmá-la durante um desses ataques. Para o inspetor Tim, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Uma jovem com transtorno bipolar que deixa de tomar a medicação e passa por um episódio psicótico, caracterizado por delírios de perseguição. Em estado alterado, ela tenta escapar dos perseguidores imaginários, se esconde no tanque de água, mas não consegue sair e acaba se afogando. Uma explicação simples, mas ainda assim haviam perguntas não respondidas. Por que os cães não detectaram nada no telhado durante a primeira busca? E como explicar a confusão inicial sobre o estado da escotilha? Essas áreas cinzentas, combinadas com a estranheza do caso, atraíram uma série de investigadores online, conhecidos como detetives da web. Estavam determinados a descobrir o que realmente aconteceu. E no meio dessas especulações, uma descoberta ainda mais perturbadora: o vídeo de segurança que parecia ter sido adulterado. John Lordon, um fã de crimes reais, descobriu o caso de Elisa Lam quando, como milhões de outros usuários da internet, se deparou com o vídeo do elevador que havia se tornado viral em fevereiro de 2013. Fascinado pelas imagens perturbadoras, John mergulhou na investigação. Em pouco tempo, seu canal no YouTube, Lordon Arts, se tornou um dos mais respeitados na comunidade de detetives amadores de crimes reais. Seus vídeos, meticulosamente documentados, passaram a atrair milhares de visualizações. Sua primeira descoberta ocorreu ao analisar o vídeo do elevador, quadro por quadro. Ele percebeu uma anomalia técnica. O registro de data e hora do vídeo deveriam ser partes do sistema de segurança estava completamente desordenado. O carimbo no cantinho do vídeo com a data e a hora parecia embaralhado, e algo ainda mais perturbador: o vídeo parecia ter sido deliberadamente desacelerado. O tempo estava passando de forma errada, com os milissegundos e os segundos não se moviam como deveriam. A análise técnica do vídeo foi um choque. A equipe de investigadores descobriu que o vídeo foi reduzido a 35% de sua velocidade original. Então, se o vídeo foi realmente editado, por quê? Se não para esconder algo, o que mais poderia ter motivado essa edição? Mas o mais significativo não estava apenas na desaceleração do vídeo. A verdadeira surpresa estava no corte. Ao examinar com atenção, John e outros usuários da web perceberam que 53 segundos haviam sido suprimidos entre 2 imagens. O contador saltou abruptamente, o que indicava que, em algum momento, o vídeo havia sido interrompido. O que aconteceu durante esses 53 segundos perdidos? Uma testemunha ou alguém que atacou Elisa fez uma participação especial?
O vídeo teria sido editado pela equipe do hotel antes de ser entregue à polícia? John não ficou apenas na análise remota do vídeo. Determinado a entender os últimos movimentos de Elisa, ele foi fisicamente ao Hotel Cecil, acompanhado de alguns amigos. Durante essa exploração, o grupo conseguiu escapar da vigilância do serviço de segurança e passou a rastrear os últimos passos conhecidos da jovem. Em um dos elevadores, eles fizeram uma descoberta crucial. O botão de abertura das portas, localizado na parte inferior do painel, mantinha as portas abertas por exatos 2 minutos. Isso explicava por que as portas não se fecharam imediatamente após Elisa pressioná-las. John e seus amigos perceberam ainda algo mais importante. Ao inspecionar o andar, o grupo notou uma imponente luz no final de um corredor, uma luz intensa que chamaria a atenção de qualquer um. Como era de se imaginar, uma pessoa em fuga poderia ter se dirigido até ali instintivamente. O mais curioso era que essa janela, de onde vinha essa luz, dava diretamente para a escada de incêndio que levava ao telhado, apenas um andar acima. Bastava subir a escada para chegar ao topo do hotel. No entanto, o que os investigadores logo perceberam é que o sistema de segurança não era tão infalível quanto parecia. Quando eles decidiram testar a porta, conseguiram abri-la e nenhum alarme disparou. E no telhado, latas de cerveja vazia, pegadas e até grafites. Em outras palavras, o telhado era frequentado muito mais do que a equipe do hotel gostaria de admitir. A grande questão agora era como Elisa chegou até lá. E o mais importante, por que ela foi até lá? Muitos acreditam que ela foi vítima de um assassinato. Uma teoria que ganha força com os relatos da polícia sobre a escotilha do tanque, que estava fechada. Se ela não estava sozinha no telhado, alguém poderia ter fechado a tampa. Quem poderia ter feito isso? E se fosse um funcionário do hotel, um assassino que conhecia o local e sabia como acessar o telhado sem disparar o alarme? Alguém que também soubesse manipular as câmeras de segurança. O cenário é muito semelhante ao filme Água Negra, onde uma menina cai em um tanque de água de um hotel e se afoga. As semelhanças entre o filme e o caso de Elisa são assustadoras. O Dr. John Tovar, legista adjunto do Condado de Los Angeles, recebe o corpo de Elisa Lam na tarde de 19 de fevereiro de 2013. O exame externo revela que seu corpo estava em estado moderado de decomposição, consistente com a imersão de aproximadamente 3 semanas. Não há sinais de trauma visível, nenhuma marca, hematoma ou qualquer sinal de luta. Suas mãos e unhas estão intactas, sem qualquer indício de defesa. No exame interno, os órgãos não mostraram qualquer tipo de anormalidade que sugeria ela ter sofrido violência. As amostras retiradas de suas partes íntimas confirmam a ausência de fluido corporal estranho. Elisa não foi atacada sexualmente. E os resultados toxicológicos também são reveladores. Antes de morrer, Elisa não havia consumido nenhuma droga e também não era alcoólatra. As únicas substâncias detectadas são os medicamentos prescritos, mas em concentrações extraordinariamente baixas, bem abaixo dos níveis terapêuticos do tratamento. O Dr. Tovar compara os resultados com as receitas encontradas no quarto de Elisa, e a contagem de comprimidos restantes revela que ela havia interrompido ou pelo menos reduzido drasticamente sua medicação nos dias anteriores à sua morte. Essa descoberta é crucial para entender o estado mental de Elisa. O legista também consulta o prontuário médico de Elisa. Ela sofria de transtorno bipolar tipo 1, a forma mais grave de transtorno, caracterizada por episódios maníacos intensos que podem incluir sintomas psicóticos seguidos de episódios depressivos. Psiquiatras especializados confirmam que se um paciente bipolar parar repentinamente de tomar sua medicação, pode desencadear um episódio maníaco com características psicóticas. Estes sintomas combinam com o comportamento visto no vídeo do elevador: agitação, desorganização e gestos como se ela estivesse conversando com entidades invisíveis. O patologista também avalia a força necessária para levantar a escotilha de 9 quilos que fecha o tanque onde Elisa foi encontrada. Ele conclui que, quando uma pessoa está em estado maníaco, sua força e resistência podem aumentar consideravelmente. Sendo assim, Elisa provavelmente conseguiu abrir a escotilha sem grandes dificuldades, apesar de sua constituição frágil. Quanto à questão de ela estar nua, 2 explicações médicas são possíveis. A primeira
é o desnudamento paradoxal, observado em vítimas de hipotermia que confundem o frio com a sensação de calor intenso e acabam se despindo. A segunda hipótese é que Elisa, já dentro do tanque, tenha tirado a roupa para nadar com mais facilidade, tentando desesperadamente escapar do afogamento. A posição do corpo de bruços levanta outras questões. Embora muitos corpos sejam encontrados dessa forma, a constante circulação de água no reservatório pode ter virado o corpo várias vezes. A posição em que foi encontrado, portanto, não é necessariamente a posição original em que Elisa morreu. O Dr. Tovar, então, reconstrói a provável sequência de eventos no dia do incidente. Em 31 de janeiro, no início da manhã, Elisa estava no meio de um surto psicótico causado pela interrupção da medicação. Ela acreditava estar sendo perseguida. Tentou fugir e subiu até o telhado, seja pela porta direta cujo alarme não disparou ou pela escada de incêndio externa. Foi enquanto procurava um esconderijo que ela viu os tanques e, em seu estado mental alterado, entrou em um deles, acreditando que poderia escapar dos seus perseguidores imaginários. Mas, uma vez lá dentro, percebeu que estava presa. As paredes do tanque eram lisas e o nível de água variava e impossibilitava sua saída. Ela nadou desesperadamente, tirou as roupas para reduzir seu peso, mas o cansaço e a hipotermia a dominaram, levando-a à morte. A localização dos tanques no telhado do hotel significava que ninguém poderia ouvir seus gritos de socorro. Quanto à questão da escotilha, uma investigação interna revelou um erro de comunicação entre os socorristas e os investigadores. De fato, como Santiago afirmou, a escotilha estava aberta quando ele a encontrou. Pessoal, o mistério do caso Elisa Lam fica ainda mais louco quando a gente vê essa mudança na causa da morte no laudo da autópsia. Mas é simples. Foi só um erro bobo de quem preencheu o formulário no começo e depois corrigiram. Só que esses vacilos, junto com um monte de coincidências esquisitas, acabaram dando corda para um monte de teoria da conspiração. Sabe, em vez de aceitarem a real, que foi um acidente por causa dos problemas mentais dela, tinha sinal claro que ela estava instável psicologicamente, mas as perguntas não pararam de rolar. Antes de sua morte, eram as reclamações de seus colegas de quarto, sua expulsão do estúdio de gravação por comportamento perturbador ou atitude errática percebida pela equipe do hotel na recepção. Parecia óbvio que ela não estava bem, mas ninguém reagiu a tempo e ela acabou se colocando em uma situação de perigo que resultou em sua morte. 4 olhares, 4 verdades. O agente de manutenção do hotel testemunhou um mistério inexplicável. Um inspetor, uma investigação frustrante. Os internautas, uma conspiração. E o legista, uma tragédia médica. A verdade sobre o caso talvez esteja na interseção de todas essas perspectivas. Um drama humano amplificado por nosso desejo coletivo de mistério, porque a realidade das coisas parece simples demais. Mas o que aconteceu com Elisa não é um roteiro de um filme de terror sobrenatural, nem um suspense de Hollywood. É simplesmente a história de uma jovem, uma mulher brilhante e criativa que lutava contra uma doença invisível. Hoje o Hotel Cecil está fechado, o edifício foi convertido em habitação social e os reservatórios de água foram selados. Mas as questões levantadas pela morte de Elisa continuam. Como podemos honrar a memória das vítimas sem explorar ou distorcer sua história? Vivemos em um mundo obcecado pelo sensacionalismo. É bem fácil esquecer o humano atrás do mistério. O que percebemos como um enigma fascinante representa na realidade um trauma para as famílias, para os entes queridos, que merecem lembrar de Elisa como uma pessoa inteira, não apenas um enigma. Cara, isso é um equilíbrio delicado. Podemos nos interessar por essas questões, buscar entender, mas sempre com a mente clara de que por trás de cada caso existe uma vida humana. Vejo vocês no próximo vídeo.